John Wick 3. John Wick Parabellum. Preparado para a guerra, significa. É o terceiro filme da saga do personagem John Wick, dirigido pelo Chad Stahelski. John Wick 3, Parabellum, é o terceiro filme da saga do personagem John Wick. No segundo filme, tivemos o personagem cometendo o assassinato do Santino no Hotel Continental, o que era uma quebra, né, de todas as regras da alta cúpula, que era cometer um assassinato de uma pessoa muito importante dentro de uma área que era para ser uma área free zone, né, um momento que eles não podiam se atacar. Bom, esse é o começo de John Wick. Ele, nos seus últimos minutos de liberdade, antes de ser decretada a caça ao personagem. O problema de John Wick é o problema de como fugir, como escapar de uma organização iniciática, uma organização hierárquica e muito poderosa a qual ele faz parte. Ou seja, na medida em que você ingressa, você comete a sua vida a essa organização e se submete, portanto, às suas regras. Como fugir? É possível fugir? Você carrega essa organização dentro de si? Você consegue escapar das garras, dos mil olhos dessa organização? Esse é o problema de John Wick. E na medida em que John Wick foge, em que medida ele põe esse mundo, ele põe esses elementos da organização para fugirem com ele? Porque o John Wick não é pura fuga, ele também faz fugir. O John Wick também é uma linha de fuga ao redor da qual se desenham uma série de brechas, uma série de curtos-circuitos e mesmo de potenciais alianças para fazer fugir essa organização. E qual é a organização? A organização é a alta cúpula, que é uma organização criminosa, uma organização poderosa, concertada, que estende os seus tentáculos por cidades inteiras, não só Nova York. Nós temos conhecimento de uma outra cidade que é coberta pela alta cúpula, que é Casablanca, no Marrocos, mas podemos especular que ela se estende por muitas outras cidades, como uma grande organização mundial. Ela é hierárquica, ela mantém instituições. Nós conhecemos nesse filme, o terceiro da série, ou da sequência de filmes, da trilogia, nós conhecemos uma juíza, né, que julga o cumprimento ou não das inúmeras regras, porque é uma organização muito codificada, que aplica rituais e regras extremamente rígidas, né, uma organização, paradoxalmente, uma organização fora da lei. Ela é mais rígida do que a própria legalidade. O estado de exceção, ele termina sendo ainda mais normativo, ainda mais codificado do que o mundo legal. As punições são bastante severas. Mas não só juízes, né? Nós conhecemos também um exército dessa organização. Ela tem uma instituição armada com a qual ela aplica a força, ela coage pelo cumprimento das suas leis, mas também uma moeda. A organização ela é fiadora e garantidora de uma moeda. E aí, nesse submundo intrincado e sofisticadíssimo do crime, um primeiro ponto que chama atenção em John Wick é o fato de que ele remete não a uma organização sofisticada e tecnológica, que tenha uma miríade de tecnologias digitais, computadorizadas, né, sistemas de vigilância extremamente modernos. Não. Essa é uma organização que ela é recheada de anacronismos. Na verdade, o estilo dessa organização ele é pautado pelo anacronismo. Ao invés de comunicação digital, o submundo ele se comunica por meio de pombos correios. Ao invés de uma arquitetura computadorizada ou informática, né, com computadores mapeando as pessoas, não, elas são, parece que repartições, né, repartições extremamente todos trabalhando, antigas, escrevendo na lousa, atendendo o telefone de discar, né? Tudo bastante anacrônico, né? Uma arquitetura neogótica também, dos santuários, né? Onde os próprios membros da organização eles podem
obter refúgio, são hotéis em estilo neogótico, né? Algo que remete também ao passado. E a própria moeda, né? A moeda não é uma moeda das novas moedas digitais, um Bitcoin, não. A moeda é efetivamente um medalhão de ouro, né? Um medalhão no qual você tem que materialmente trocá-lo para ele poder fazer valer. Eu acho que nesse anacronismo muito presente na série, existem algumas questões essenciais para a saga. E uma dessas questões eu acho que é uma função motora. A função motora, ela tá presente não só no gênero, né, a ação, a ideia de você ter um personagem constantemente indo em direção ao outro, lutando, enfim, correndo mesmo, fugindo, perseguindo, sempre em ação, e também a ação ligada a essa instituição. Tudo que está ali dentro funciona como uma espécie de engrenagem, uma coordenação motora, e tudo é muito bem engrenado. Então, uma falha nesse sistema, algo que se desvie desse funcionamento, precisa ser eliminado para que todo o resto não entre em colapso, né? E é o que acontece com o John Wick. Ele se apresenta como uma espécie de colapso daquele sistema, ele rompe com as regras, ele burla muitas delas e cria uma situação insustentável na qual ele não tem aonde se escorar. Todas as oportunidades que ele tinha são tiradas dele, uma a uma, até o momento que ele não consiga se mover. A ideia é que ele fique imóvel, que acabe a forma de articulação do personagem. E é muito interessante que na abertura do filme, né, você tem uma cena que a câmera vai se aproximando, né, dos outdoors, das imagens rodando, e você vê o Buster Keaton, né, que é uma simbologia muito forte, sem expressão, né? O homem sem expressão, com toda a ação, né, dentro de si. Ele sempre reagiu, e eu acho que... Veio paralelo com o Keanu Reeves. Exatamente. Né? Buster Keaton com o Keanu Reeves. Porque o personagem do John Wick é um personagem extremamente sério, é um homem que não se dá ao humor, é um homem que continua apenas reagindo desde o primeiro filme, né? A ideia é que ele está sempre reagindo a coisas que foram impostas a ele. Ele estava na casa dele, ele tinha conseguido o impossível, que era sair disso, e aí matam o cachorro dele, ele vai atrás das pessoas. Enfim, ele entra num ciclo vicioso, ele volta para a engrenagem como se ele fosse realmente, cada vez mais, quanto mais ele tentasse consertar a situação, mais parte da engrenagem ele voltasse a ser. E esse filme, né, eu acho que ele se direciona muito para isso, principalmente na sua primeira metade, que é quando ele se vê obrigado a fazer uma escolha. Ele é ou não é parte dessa engrenagem? Quem ele é? Quem ele é um segundo momento, que eu acho que a gente pode abordar mais para frente, mas tudo para onde esse filme caminha é para essa investigação sobre o John, né? Como ele se aproxima dessa engrenagem e se ele vai fazer parte disso outra vez ou não. Sim, você citou esse ator do burlesco, né, do cinema clássico americano, que tem um virtuosismo gigantesco, né, do ponto de vista dos dispositivos sensórios motores. Nós poderíamos citar um outro, que é um diretor, que é o Fritz Lang. Né? O Fritz Lang, ele fez também uma trilogia, dirigiu uma trilogia, que é a trilogia do Dr. Mabuse, onde ele explora esse tema da conspiração mundial, de uma organização criminosa extremamente sofisticada e labiríntica. E é interessante que nos filmes do Dr. Mabuse há uma evolução. No começo, a organização criminosa ela individualiza os seus personagens, ela materializa o seu funcionamento, né, um funcionamento bastante físico mesmo, mas na medida em que chega no terceiro Dr. Mabuse, já na década de 60, passamos à era do eletrônico, passamos à era das vigilâncias, dos computadores, das telas,
já há uma desmaterialização dessa sociedade criminosa. No John Wick, me parece que o movimento é inverso. E aí, talvez haja uma relação do filme com a cena de blockbusters, de superproduções. O John Wick é uma superprodução, aspira às grandes audiências globais, né? Obviamente dentro da sua escala, mas ele aspira. E na medida em que esses anacronismos repercutem também numa redução do uso de efeitos especiais, de CGI, né, de personagens digitais, de hologramas, ou seja, na verdade, essa conspiração é muito material, é muito física mesmo. Ela é muito dada como algo que poderia ser, por exemplo, num filme do Poderoso Chefão, um dos primeiros Doutores Mabuse, dos filmes do Lang, da década de 20. Então há talvez aí uma conversa, né, uma inserção do filme em contraste, por exemplo, com a febre das franquias de super-heróis, ou do uso em filmes de ação de uma proliferação de CGI, de efeitos especiais, enquanto que as coreografias, as cenas de ação, as lutas, nesse filme, no John Wick, elas resgatam não só o Buster Keaton, mas também o cinema de luta de Hong Kong, né, a tradição Shambara vem desde o Bruce Lee, talvez o filme de espionagem do James Bond, né, há uma referência direta num dos vilões, que é o que ele enfrenta, aquele russo gigantesco que ele enfrenta na biblioteca, com o Mandíbula do James Bond, né, os filmes de ação dos anos 80. Então há aí sim uma tentativa de fazer um resgate e uma afirmação que se coloca em cena não só na montagem e na coreografia, como também no próprio tema, porque a organização criminosa ela é anacrônica, ela usa pombo correio, ela não usa digital. As moedas não são bitcoins, são medalhões de ouro mesmo. Eu acho que nesse sentido é interessante pensar na saga como um todo, né? Desde o primeiro filme até agora, como isso foi sendo desenvolvido. Eu acho que esse filme é o que mais focou, né, nas interações corporais. Você tem muito uso de armas, que também funcionam, né? Existe um mecanicismo dentro do funcionamento da arma, né? Como que ela dispara, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa relação do corpo a corpo. Acho que isso foi sendo criado, isso foi delineado para ter um crescente, para ele ter um momento de ápice, né? Eu acho que nos dois filmes anteriores, né, você tinha muito essa relação do armado, né? Ele sempre, acho que é no segundo filme, ou é no primeiro, não me lembro agora direito, que tem uma cena famosa dele no metrô, né, trocando tiros, né, de uma forma bastante mecânica, né, que era para evitar ser percebido, né? Como você cria um tiroteio sem ser percebido. E essa evolução, eu acho que ela é muito significativa também, porque de todos os filmes que você citou, é necessário lembrar que a escola, tanto do diretor, né, que ele era dublê, quanto o do Keanu, é Matrix. Que tem esse flerte tanto com o analógico, com o primor pela coreografia, como também pelo efeito especial, né? Esse pulo para o futuro, né? John Wick, eu acho que ele mostra um futuro no qual esse pulo foi dado e lá se descobriu que o que funciona mesmo é o analógico. Sim. Um outro ponto que impressiona nesse terceiro filme, John Wick, é o papel da moeda, a dimensão monetária do filme, né? E poderíamos subdividir essa reflexão em 3 tipos de moeda que são apresentados. O primeiro seria a moeda dívida, o segundo seria a moeda troca e o terceiro a moeda afeto. Então, para mim, essa questão, esse problema da fuga, né, como escapar da alta cúpula, até onde vai o poder da alta cúpula, de que maneira a alta cúpula é tão pervasiva, de maneira que ele estivesse num beco sem saída, né? E na medida que o caçador se torna caça, ele estaria submetido ao esmagamento pela cúpula, como ele poderia sair? Me parece que o filme ele também coloca essa questão, os dados desse problema,
a partir do funcionamento da moeda. Esses 3 funcionamentos, obviamente, que se imbricam, mas que tem uma diferença dentro do filme. Então, a moeda dívida, para começar. Para mim, a moeda dívida é justamente o que marca o poder da alta cúpula. Por quê? Porque toda vez em que a pessoa ela comete uma violação das regras, toda vez que ela descumpre as regras da alta cúpula, o castigo que a alta cúpula vai colocar, ele pode ser tanto um castigo da pessoa perder as suas prerrogativas ou perder o seu cargo, por exemplo, como dono do Hotel Continental em Nova York. Porém, na medida em que é uma economia primitiva, anacrônica, o que paga também a dívida é o sangue. Também há um pagamento, ou seja, o débito expõe o seu próprio corpo, a sua carne, às decisões da alta cúpula. Como é o caso da Anjelica Huston. Então tem vários casos, né? Tem a Anjelica Huston, que tem a mão perfurada, né? A personagem da Anjelica Huston, que é a chefona da máfia russa em Nova York, ela tem a mão perfurada porque ela ajuda o John Wick. O personagem que é o rei do submundo, que é interpretado... Ele é o rei dos mendigos. O rei dos mendigos, que também tem uma metalinguagem com o personagem lá de Matrix, né? Que ele também é uma espécie de comandante do underground, que é o Morfeu. E que, portanto, tem o código da cidade, né, no submundo da cidade, no subterrâneo da cidade. Ele também é punido com 7 cortes. O próprio John Wick, em determinado momento, quando ele tenta se salvar e ele procura um membro da alta cúpula, ele oferece um dedo para pagar a dívida, porque no final do episódio, no final do segundo filme, ele cometeu um crime dentro da lógica do código. E vale ressaltar que não é qualquer dedo, né? Ele dá o dedo... O dedo do anel do casamento. Da esposa. Ele entrega, é um signo, ou seja, é um signo. E também quando a máfia russa paga a dívida que ela tinha com o John Wick, o signo da quitação da dívida é corporal, ou seja, é queimado. O selo que é queimado, ou seja, há aí uma exposição dos corpos dentro de uma economia bastante primitiva mesmo, uma economia arcaica, que marca o funcionamento da alta cúpula. Então, a primeira moeda que aparece é a moeda dívida, ou seja, você tem que pagar, né, com o seu próprio sangue o descumprimento, você deve, você tem... Essa dívida se manifesta de várias maneiras também. A própria vingança, se pararmos para pensar, que mobiliza o John Wick no primeiro filme, é uma dívida que ele tem. Você matou o meu cachorro, agora você me deve. E você vai pagar com a sua própria vida, e assim por diante. Então isso é um motor, digamos assim, coloca em funcionamento as relações no filme. Uma segunda moeda seria a moeda troca, que o próprio Beraba, né, o Berada, né, que é o mafioso de Casablanca, ele faz uma fala direta sobre isso. Não é só um tema que aparece no filme, ele fala dentro do filme, olha, as moedas, né, você trouxe um medalhão, as moedas elas são um item de circulação social, um item onde você tem uma rede de trocas que faz funcionar a sociedade. Então esse segundo tipo de moeda, que é a moeda troca, ela aparece o quê? Na honra. Né? E aí é na honra, ou seja, na dimensão que esses assassinos, que esses sicários, né, um sindicato dos sicários, né, dos assassinos a soldo, eles reservam para si, para além da cúpula, um outro senso de dívida que é dado pela honra pessoal, que é dado pela honra do guerreiro. Então, quando ele vai na máfia russa e apresenta a moeda, naquele momento o John Wick já tinha sido banido. Então, pela lógica da alta cúpula, as moedas dele já não valiam mais nada. Ninguém poderia aceitar as moedas para prestar serviço para ele. O que acontece? Ele consegue que a máfia russa tenha um sentido de honra. Não, a gente te deve, a gente vai pagar. Então, essa segunda moeda, quando ele é excomungado, né, que ele recebe um decreto de excomunhão da alta cúpula, e portanto ele é banido, é o que um filósofo chamado George Agamben chamaria de homo sacer, ou seja, é um fora da lei, é uma pessoa que está exposta à violência total. Todo mundo pode fazer o que quiser com ela, que não haverá nenhuma punição. Por quê? Porque essa pessoa está fora da comunidade. Então ela não tem mais acesso ao serviço, não pode pagar mais hospedagem, não pode mais pagar médico, não pode trocar o dinheiro com os moradores em situação de rua, não pode mais usar os santuários nas áreas de proteção, tudo se abate sobre ele. Então, para além, né, existe aí uma tendência de autonomia em relação às redes de circulação controladas pela alta cúpula, que se dão pela questão da honra. E aí, para mim,
é que se dá a ligação com o título mesmo, Parabellum, né? Existe um momento do filme que o personagem, que é o gerente do Hotel Continental, fala "se vis pacem parabellum", né? Que se quer a paz, prepare-se para a guerra, mas na verdade não é esse o sentido do título Parabellum, como ele ressoa no filme. Porque o sentido, para mim, é o seguinte: os guerreiros, nesse sentido primevo mesmo de guerreiros, né, uma espécie de ordem de assassinos, de super guerreiros treinados e preparados, eles têm um senso de honra que é muito sensível, que é muito suscetível. Um clã, né? É uma sensação assim, de que eles não vão aceitar serem desrespeitados ou serem despeitados, por quem quer que seja, mesmo que isso custe a vida, mesmo que os mais poderosos queiram humilhá-los, eles não vão aceitar. Isso aparece em vários momentos, não só na máfia russa, quando, pela honra, cumpre o seu lado da dívida que ela tinha pessoal com o John Wick, mas também nos guerreiros japoneses, né, que fazem o sushi lá, que são na verdade assassinos. Eles dizem: olha, é uma honra lutar com você, John Wick. E o próprio líder dos guerreiros, né, que é um personagem que lembra também o Buster Keaton, meio Zero cômico, Ninja, né, um ninja, ele tem uma admiração enorme pelo John Wick. Ele, na verdade, até chega a insinuar uma aliança com o John Wick. O John Wick não quer essa aliança, mas ele meio que... Ou seja, existe uma ética bélica ali, um código de honra muito forte dessa máquina de guerra, porque eles são máquinas de guerra, né? Eles vão improvisando e agenciando todos os elementos cênicos, né? Sejam livros, sejam cavalos, sejam motos, katanais, todo tipo de elemento cênico, ele é agenciado, ele é envolvido, né, por aquela máquina de guerra que são esses... Não são meramente indivíduos virtuosos, eles são máquinas de guerra que colocam todo o esquema sensório-motor da cena em marcha, que põe tudo em marcha, né? E a alta cúpula precisa controlar essa máquina de guerra. Por isso que ela é tão rígida, por isso que é uma supervisão tão severa, dada por uma codificação quase obsessiva de todos os rituais, os contratos, né? Existe uma relação tensa entre máquina de guerra e aparelho de captura, entre os guerreiros e a sua ética, o seu código de honra, que impõe um outro tipo de dívida, e a dívida da soberania, que se aplaca sobre os corpos daqueles submetidos. E é aí que a posição do John Wick é sumamente ambígua, como você falou, né? Na medida em que se decreta um estado de exceção sobre o John Wick, que ele é excomungado e, portanto, todos podem atacá-lo, ele acaba sendo o estado de exceção. Na medida ele passa a ser o portador da abolição da ordem. Ele passa a ser um elemento que não só está em fuga, como é uma linha de fuga. Tudo ao redor dele passa a ficar numa situação também instável. Ele é como se ele fosse uma força do Velho Testamento. Ele não tem finalidade, as motivações psicológicas dele são extremamente primárias, né? A mesma expressão dessa psicologia no rosto, como do Buster Keaton. E ele é uma entidade, né? Ele é uma espécie de divindade do Velho Testamento que vai com uma força messiânica, no sentido antiteológico. Ele vai dissolver as formas teológicas, as formas soberanas, onde quer que ele passe. E aí que eu acho que o filme chega no seu grande dilema, no final. No ponto final, quando nós vemos que o rei dos mendigos ele está vivo, apesar dos cortes, do castigo, que o John Wick ele é atendido pelo rei dos mendigos, e que, na verdade, o que era para ser um amigo dele, ou supostamente amigo dele, se volta a ficar como súdito da alta cúpula. Qual é a fuga? A fuga vai ser, na verdade, uma revolta dos escravos, como em Matrix, onde ele é o grande líder, é o Neo, ele seria o Keanu Reeves volta a ser o Messias, que vai abolir a Matrix, abolir as regras da alta cúpula, como o The One, o Uno, né? Ou será que não? Que ele não vai, como ele recusou a aliança do líder ninja, ele vai recusar todas as alianças, inclusive do rei do submundo, porque para ele o rei do submundo talvez seja, na verdade, um novo aspirante ao poder da cúpula, e o único jeito é matar todo mundo. Será que é isso? Que, na verdade, o único jeito de escapar da alta cúpula é matando todo mundo, e o próximo filme vai ser John Wick 4. Todo mundo morto, matando todo mundo. Essa é a questão que se põe. Eu acho que, na verdade, essa questão que se põe, ela se desdobra em outra questão, que é quem é ele. O John Wick, ele é um homem extremamente dividido, né? Porque em um determinado momento, no primeiro filme, se sabe que ele abandonou o trabalho dele, que era ser um assassino profissional, para ter uma vida normal,
uma vida ordinária, Tentou com a escapar, sair do esposa. mundo do crime. Ele tentou se desvencilhar dessa instituição que o alcançou e matou o cachorro dele. Que era uma memória da esposa, afetiva, que foi o último presente que ela deu para ele antes de falecer. Enfim, bastante dramático. E aí que fica a divisão. Quem é o John Wick? Ele é o homem amoroso que teve a perda da esposa e sofre por essa perda até os dias atuais? Ou ele é o assassino? Ele é o Baba Yaga, ele não consegue parar de matar. Porque todas as vezes que ele tem uma necessidade, uma possibilidade de escolha, ele toma e isso é tomado dele mais pra frente. Ele, como eu comecei a falar o vídeo, ele toda vez que tenta sair dessa engrenagem, ele se torna mais interno, mais enrolado, mais necessário. E para ele sobreviver, a única chance dele seria, de novo, se submeter às regras e ser... Sacrificar um dedo, né? Ele sacrifica um dedo, que é bem simbólico nesse sentido que eu tô falando do quem é ele, porque é um dedo que é onde ele carregava a aliança dele, né? Então, sim, de uma certa forma, ele corta a parte desse amoroso em sacrifício para ser esse assassino e sobreviver, né? É a única chance dele de sobreviver. Ele faz isso, ele morre ali mesmo. E mais pra frente também, quando ele é designado para uma missão. A missão dele é matar quem ajudou ele, que é o dono do hotel, o Winston, né? Interpretado pelo Ian McShane, que no final das contas acaba traindo ele de novo. Sim. Enfim, eu acho que uma cena que começa a deflagrar esse processo de quem é o John Wick, na verdade, ela é o que você falou, uma cena inicial, você já citou essa cena, que é a cena da luta com o russo gigantesco. Ele dá com um livro na cara do russo, tal, ele tava com um livro que é uma foto falsa, né, de fundo falso, e tem uma foto da esposa dele. Enfim, tem um momento de contemplação, né, dessa memória. E mais pra frente, ele revela que uma das ambições, né, de vida dele, de continuar vivendo, é continuar com essa memória viva. Ele, vivo, mantém a memória da esposa viva. Então, é uma forma de também honrá-la. Mas aí que eu acho que também incide um pessimismo antropológico, que tem a ver com a crise do neoliberalismo. Por quê? Porque todas as relações interpessoais que o John Wick estabelece, elas nunca conseguem criar essa terceiro tipo de moeda, que seria a moeda afeto. O amigo do Hotel Continental trai ele. A Sofia, que talvez... Mas é óbvio, porque essa moeda é a única coisa que seria responsável por uma saída rápida dele. Se todas as pessoas com quem ele tivesse uma afeição se unissem, na verdade, no propósito de ajudá-lo, ele saía. Mas não é do interesse dessas pessoas, porque o interesse dessas pessoas está voltado em outros projetos. Têm interesse. A Sofia, no caso, ela tem uma filha que só o John Wick sabe onde está. Enfim, ela acaba ajudando ele porque é uma espécie de troca, e ela ainda fala, olha, sim, eu te ajudei e você ainda está me devendo. Então, sim, ela bochecha a água, ela deixa bem claro que ela deixa foi a claro contragosto. Que foi uma última ajuda e uma ajuda... O próprio Rei do Submundo, ele vai instrumentalizar o John Wick. É uma relação também que é instrumentalizada. O único momento, e aí é porque o pessimismo é antropológico, mas não é total. O único momento em que me parece que há essa moeda afetiva, há essa moeda como confiança, é a relação com os cachorros. Os cachorros são os únicos ali que os personagens podem apostar, podem confiar, sem ter por trás essa traição iminente, essa trapaça generalizada que marca o mundo do crime. Isso lembra um pouco também, talvez um dos grandes dilemas contemporâneos, que é o fato de que não conseguimos instituir uma nova moeda. Não conseguimos encontrar relações sociais, uma cooperação, uma organização da cooperação que consiga revalorizar, que consiga recriar a confiança no dinheiro, a confiança na moeda. E aí o filme termina nessa chave pessimista.
Porque a impressão que passa é que mesmo se houvesse um levante como em Matrix, uma revolta, e a Matrix fosse abalada com isso, mesmo assim, o John Wick ainda não encontraria essa sua fuga. O único jeito talvez seja realmente matar todo mundo, com uma força exterminadora do Velho Testamento, né? Que Mas outra destrói vez, uma cidade inteira. Ele é o homem amoroso ou ele é o Baba Yaga? Essa sua situação toda a sua explanação, ela só se resolve, você só sabe dar uma resposta para ela se você tiver essa solidificação do personagem. E eu acho que não existe uma intenção dele se transformar nem em um, nem em outro. Ele é um híbrido. Por que ele é um híbrido? É uma cena muito importante, que é a cena que ele tem essa ajuda da Sofia toda para encontrar quem seria a única pessoa que está acima da alta cúpula. E essa pessoa está no deserto. O ancião. O ancião. E o único jeito dele encontrar essa pessoa é essa pessoa querer encontrá-lo. Então ele tem que chegar até quase a morte e ele está ali correndo o risco de a pessoa ainda assim não ir encontrá-lo, mas de fato existe o encontro. Nesse momento, né, dele se perder para ser encontrado, é o momento que ele é colocado na linha de tiro mais próxima que ele tem de morrer no filme, eu acho. Que é quando ele entrega um voto de submissão, outra vez à alta cúpula, indo matar o Winston como eles querem, para tirar o Winston do cargo de coordenador do hotel, ou ele morre ali mesmo. Ele decide que ele vai sobreviver, tendo toda essa lógica de que ele precisa sobreviver para manter a memória afetiva viva, ainda que parte disso se dissolva quando ele faz essa decisão. Então ele está sempre no limiar de alguém que é extremamente dividido. Ele é as duas coisas. E para sustentar isso, né, tem uma cena muito interessante no final, quando ele está lutando com o Zero, que eles estão numa sala, tem vários crânios, né? Aquilo para mim é uma referência direta a Hamlet, né, que é o ser ou não ser. Ele, em vários momentos daquela batalha, que é uma batalha dividida em fases, ele, até chegar no Zero, ele apanha bastante. Ele já não está, como dizem em uma das falas, numa forma perfeita. Ele já apanhou muito, ele está exausto, ele foi caçado o filme inteiro. Enfim, ele tem limites, ele é genial, mas ele tem limites. E esse tem limites, eu acho que é um indício da humanidade dele, né? E quando ele mata o Zero e, enfim, descobre que foi traído, tem uma terceira reviravolta, né? É a reviravolta que ele é colocado outra vez no papel de uma pessoa que é possível de destruir. Ele chega a ser dado como morto, e aí quando eles vão procurar o corpo, cadê? E aí você tem essa cena dele com o Rei dos Mendigos, que eu não consigo falar aqui. É o Morfeu, gente. E ele tem uma nova chance de provavelmente retornar como Baba Yaga para sustentar esse retorno do personagem do Lawrence Fishburne, que vai querer um grande banho de sangue, né? O quarto filme está programado para 2021. Aparentemente tudo certo para isso acontecer. E eu acho que mais uma vez vai ser desenvolvida essa dinâmica do personagem, que por mais que ele seja muito sério, por mais que ele tenha esse lado assassino, ele tem um outro lado, que é o lado pelo qual ele está tentando sobreviver. Só que a única forma dele sobreviver é ele sendo assassino. Então é um ciclo vicioso. Talvez a gente tenha 15 filmes de John Wick.